diversificação de uso de sementes ou de variedades numa mesma área, numa propriedade, né? Porque tem produtores que ligam para a gente e perguntam, posso usar 4 variedades diferentes aqui na fazenda? Posso juntar 2 variedades? E aí, Daniel, pode ou não pode? Éder, depende. Depende. Mas pode. Na verdade, a gente vai, como eu falei lá, a questão de sistema de produção e região que o produtor está, e dentro de uma mesma propriedade, a gente tem talhões diferentes, né? Dois fatores limitantes aí seria a fertilidade do solo e água, por exemplo, né? Ter excesso ou não, acúmulo de água. Cada uma tem uma necessidade diferente, uma exigência diferente, é isso? E aí a gente pode trabalhar com, por exemplo, se eu tenho um talhão com baixa fertilidade, por exemplo, qual cultivar se adapta àquela condição? E se eu tenho condição de melhorar um talhão, eu poderia colocar uma cultivar de maior potencial produtivo. Então, por exemplo, o produtor também pode, dentro de uma mesma área, e deve, a gente tem que pensar que ao longo do ano a gente tem a questão das águas e das secas, né? Da seca. Então, num período você vai ter um maior potencial produtivo. Então, o produtor deve, se houver possibilidade, trabalhar, por exemplo, com pânico e braquiárias. O pânico, no período das águas, ele vai ter um maior potencial produtivo, ele consegue colocar um número maior de animais, deixando, né, parte dessa braquiária em processo de crescimento livre, para fazer o feno em pé, para usar no inverno. E nas áreas onde, aí óbvio, vai depender de fertilidade, do sistema dele, mas quais são os consórcios benéficos ou que mais se utiliza? Seria numa condição dessa adversa, ou por fertilidade, ou por excesso de água, quando entram as umidícolas, por exemplo, tanto a umidícola comum quanto a laneiro, onde o produtor faz a semeadura em consórcio, sabendo que uma das cultivares ali, o marandu, o piatã, por exemplo, vai durar pouco tempo, né? Uma condição adversa, a área vai ser formada de forma rapidamente, com o passar do tempo, a umidícola ou a dictioneira vai tomar conta daquela área. O que não é recomendado, então esse consórcio é recomendado até porque as umidícolas são lentas para se estabelecerem, então se eu usar só essa umidícola, além do custo, ela tem um custo mais elevado, além do custo maior, a área vai sujar, não consigo usar em pouco tempo. Mas o que não é recomendado é, por exemplo, eu fazer um consórcio de marandu com mombaça. São cultivares de portes diferentes, de tipo de crescimento, né? Uma é mais rápido que a outra, e o animal é seletivo, então o animal vai dar preferência para um dos capins. Dificilmente você consegue um bom manejo. A Embrapa vem estudando alguns ajustes nesse sentido. Daria certo para fazer algo desse consórcio se eu trabalhasse com área pequena, bastante adubação, manejo bem ajustado, o que na prática não é tão simples. Então o ideal faço o meu passo de mombaça e faço o meu passo de braquiarão. Separados. Bom, mas vamos imaginar que o produtor resolveu fazer um consórcio de 2 cultivares, tá? Na distribuição, pode jogar 2 cultivares aqui dentro da VDTEC, fazer a distribuição dentro da máquina ou não? Éder, poder, pode. Pode, depende. O que acontece quando eu misturo 2 produtos? Ao longo do tempo, eu vou encher aqui, vamos imaginar aqui, são 80 litros de capacidade, então 80 quilos mais ou menos de semente aqui dentro. Quando eu encher, fiz a mistura, coloquei aqui dentro. Conforme eu vou andando, não é igual asfalto lisinho, né? Vai trepidando, vai chacoalhando. Quando chacoalha, o que acontece? O peso. E aí, o que é menor, o que é mais lisozinho, tende a sair primeiro, entende? Então eu vou ter uma separação, segregação dos produtos. Então o ideal é o que eu faço o seguinte, coloque 2. Uma distribuindo um produto, outra. 2 VDTEC. 2 VDTEC, faço em 2 vezes. Ou, na prática, a gente já viu o produtor utilizar pouca quantidade, eu coloco menos semente. Que aí não dá tempo de separar tanto, entende? No início... É uma solução paliativa. É uma solução paliativa. 2 VDTEC distribuindo, ao mesmo tempo jogando para cá, para lá, para ser o mais preciso. Correto, mais preciso. Tá certo, legal. Porque são perguntas que a gente recebe aqui, nós recebemos aqui dos produtores, perguntando se pode. Aí o Daniel fala, depende. Isso é bacana, eu gostei. Imagina o seguinte, é uma área, vamos imaginar formar uma área para tropa, que é muito comum o produtor fazer mistura. Como é uma área relativamente, geralmente são áreas menores, compensa fazer 2 semeaduras. Regulo para um capim, faço a distribuição, regulo para outro capim, faço a distribuição e já incorporo. Numa área maior, aí já fica complicado fazer isso.